Irmãos, antes de lermos a porção da palavra do Senhor, um aviso aos irmãos que a partir do próximo sábado, a nossa reunião ela irá começar às 18 horas, não mais às 19 horas, como vínhamos nos reunindo, mas as reuniões do sábado passarão a ser realizadas às 18 horas. A razão é pelo perigo. Né, irmãos? Cada dia mais nosso país, a nossa cidade tem estado perigoso e alguns irmãos dependem de ônibus, alguns irmãos vão andando para casa e nós consultamos os irmãos que têm frequentado as reuniões de sábado e a maioria decidiu que seria melhor começarmos às 18 horas. Temos decidido começar a partir de janeiro, mas depois, refletindo melhor, os presbíteros mencionaram a realidade de que agora em dezembro a cidade fica um pouco mais perigosa. Pessoas se agitam mais, fim de ano, no fim de semana, à noite, tempo chuvoso. Então achamos mais razoável já começar a partir do próximo sábado. Então, lembrando os irmãos, a partir do sábado que vem, a nossa reunião será às 18 horas. E aí vamos seguir assim, se Deus permitir. Vamos ficar de pé, irmãos, e irmãos abram a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Lerei 5 versículos, verso 19 até o verso de número 23. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 ao verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre nós, a bênção de Deus para a pregação esta noite. Pai eterno, Deus bendito, Senhor soberano, graças te damos, Senhor, por tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo amor que o Senhor tem demonstrado para conosco nas páginas da Bíblia Sagrada, quando podemos contemplar nelas, Senhor, o teu plano eterno de salvação, o teu plano perfeito, um plano que está muito além, Senhor, da nossa capacidade humana de compreender. Sabemos, à luz da tua revelação, que tu enviaste o teu Filho, Senhor, a este mundo, santo, justo, perfeito, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito à vida eterna. Por isso nós te louvamos, Senhor. Quão grandiosa verdade o Senhor tem revelado a nós, aos pequeninos, porque assim aprove a ti fazê-lo, e expressamos a gratidão do nosso coração, Senhor, nesse momento. E te suplicamos também a tua bênção sobre nós, a tua presença em nosso meio, e nos reunamos, Senhor, com o único propósito de glorificar o teu nome, de exaltar o Senhor, porque o Senhor é digno. E também, Senhor, queremos suplicar humildemente o perdão por nossas falhas, pelos nossos pecados. E te implorar também, o Senhor, nos ensine, Senhor, nesse momento a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos habilitando. Que o Senhor tenha misericórdia de mim na pregação. Que o Senhor opere por meio dela
Que o Senhor, pelo Teu Espírito, também auxilie os irmãos na responsabilidade que eles têm de atentar para o ensino, de tal modo que sejam consolados, que sejam fortalecidos e animados, Senhor, a cumprir com a missão que Cristo nos dá aqui na Tua palavra, nessa porção específica que vamos considerar agora, Senhor. Te apresentamos os irmãos que passam por lutas, enfermidades, adversidades, que andam tristes, desanimados. Tu és aquele que são da mente e corações. Tu és aquele que consola, que nos conforta. E que o Senhor olhe para esses irmãos, dando-lhes poder do alto, Senhor, habilidade para permanecerem firmes na fé, sabendo que Tu és Deus Emanuel, tem estado conosco todos os momentos, e assim prometeu estar até o fim do mundo, Senhor. Se conosco, nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, é que nós choramos. Amém. Nós podem sentar. Obviamente eu não sei quanto tempo exatamente cada um tem de vida cristã, de trajetória no Evangelho. Mas a pergunta é para todos. Qual é o propósito da sua vida? Para que Deus lhe alcançou? Eu sei que há várias respostas, né? Mas eu quero que os irmãos reflitam sobre qual é o propósito da nossa vida neste mundo. Essa é a pergunta. Neste mundo aqui. Qual é o propósito da nossa vida? O maior propósito que Deus nos entregou, nos dá quando Ele nos alcança para o seu Evangelho. Estamos considerando o final. Espero que os irmãos, ao final da pregação, durante a pregação, percebam qual é a missão, qual é o propósito da vida de todo crente, a partir do texto que nós estamos considerando aqui do Evangelho de João. Especificamente nesses versos 19 a 23 do capítulo 20, que acabei de ler. Nós temos acompanhado a exposição, estamos concluindo, com a graça de Deus, estamos caminhando, na verdade, para o final do Evangelho de João. Capítulo 20 nos traz a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nos traz a comprovação, como eu disse para os irmãos, o comprovante da dívida paga. Isto é, a ressurreição de Cristo é a garantia da salvação eterna daqueles que creem nele. O Espírito Sérgio leu há pouco, aqueles instantes em que Cristo foi ressuscitado e apareceu a Maria Madalena depois de os discípulos terem ido ao túmulo de Cristo e terem testemunhado o fato de que o corpo de Cristo não estava ali presente. E agora nós temos então a segunda aparição de Jesus na narrativa de Lucas e a primeira, que nós teremos algumas outras aparições. Mas a segunda, a narrativa de Lucas, aparição obviamente após a ressurreição de Cristo, e a primeira aos discípulos. Essa aparição aqui aos discípulos é uma aparição oficial. Porque ele havia aparecido a Maria Madalena, aquela mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Aquela mulher que, como os discípulos, amavam Cristo e que queriam estar com Cristo e que queriam ter o Cristo ao seu lado. Maria Madalena até achou que poderia deter Cristo, poderia conviver com Cristo como havia convivido antes. Os irmãos leram e lembram, domingo passado, como Jesus disse, não, você não pode me deter. Eu tenho que subir a meu Pai, eu tenho que ir, vá, diga que eu subo para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês também. E agora Jesus chega aparecendo para os discípulos. De acordo com o texto, estavam reunidos aqui no local, nós não sabemos bem onde estão. E nessa primeira aparição aos discípulos, mas eu quero destacar as 3 palavras de Cristo.
as 3 frases que Cristo menciona ao ir ao encontro desses discípulos. A primeira está no versículo 19, ainda no final do versículo 19. Quando Jesus diz que a paz esteja com vocês, que vocês experimentem a paz, que vocês tenham a paz. A segunda, ele repete a primeira, no verso 21, que a paz esteja com vocês, que vocês experimentem a paz. Mas ele diz, essa segunda, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E a terceira frase é quando ele diz, recebam o Espírito Santo. Nós vamos considerar esses versos de forma breve, com a dependência da graça do Senhor, sobre o tema segunda aparição de Jesus, um subtema a grande comissão. Porque aqui nós temos a grande comissão. Se nós observarem, os 4 evangelhos trazem uma comissão. Cada evangelista, como é comum nós encontrarmos nos evangelhos, enfatiza um aspecto. Cada evangelista descreve as palavras do Senhor Jesus Cristo ditas aos apóstolos nessa grande comissão. E João, 4º evangelista, também nos traz essa comissão aqui. Nós lemos no verso 19 que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Então nós ainda estamos no domingo. Nós ainda estamos no dia mais importante de toda a história humana. O dia que para os cristãos é considerado o Shabat, ou o sábado, ou o descanso. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia, como nós vimos no início do capítulo. Está chegando a noitinha, irmãos, na boca da noite, como dizem os mais antigos. E os discípulos estão naquele primeiro dia, um dia que tinha sido certamente muito difícil para eles. Porque eles tinham perdido o seu Senhor, pelo menos na perspectiva deles. Os romanos estão por toda parte. Os judeus, com a sua liderança, estão do jeito que estão. Todos têm, exceto os discípulos, os crentes em Cristo, todos têm o sentimento de vitória, de que venceram sobre aquele malfeitor que foi crucificado e que se dizia rei dos judeus. Sobre aquele que enganava, um impostor, que dizia ser o rei, que dizia ser o filho de Deus, mas que foi morto. E os discípulos se encontram nesse dia tão difícil, fim do dia. E aqui o texto nos diz que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, o dia que, de acordo com a narrativa de Atos, de acordo ou com a confirmação da história da igreja, passa a ser o dia do Senhor. Passa a ser o dia considerado pela cristandade como um dia de descanso, como um dia de festa, mudando então assim o calendário da religião judaica para a cristandade. Nós sabemos que não existe nenhuma passagem bíblica que nos mostre exatamente a mudança do sábado para o domingo, é o dia que Deus havia determinado na antiga dispensação, mas à luz da narrativa do Evangelho, Cristo ressurge no primeiro dia da semana, os discípulos passam a se reunir no primeiro dia da semana. Em Atos capítulo 20, versículo 7, a igreja está reunida no primeiro dia da semana. No capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, quando ensina a igreja a fazer a coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, ele diz, olha, façam no primeiro dia da semana, quando vocês estiverem reunidos. E esses textos provam então que o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia especial, pelo simples fato de que agora, como os irmãos vão ver inclusive nesses versos, há uma mudança de administração, há uma mudança de dispensação. E Cristo então passa agora a nos mostrar a nova criação por meio dele, não mais a antiga criação, como nós encontramos em Gênesis, onde Deus descansou no 7º dia, o último dia da semana. Agora é o primeiro dia da semana. Os irmãos vão ver, não especificamente no dia, até porque o dia não é o mais importante aqui, os irmãos vão perceber no próprio verso como a administração muda. João diz que era tardinha, boca da noite, daquele dia, primeiro da semana, e estavam trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam reunidos. E ele nos dá razão. Eles estavam reunidos porque estavam com medo dos judeus. Os judeus aqui são as autoridades. São os fariseus, escribas, doutores da lei.
é a autoridade judaica. E os discípulos estão com medo dos judeus. Estão com medo dos judeus porque os judeus tinham feito o que tinham feito. Nós sabemos o que eles tinham feito. Eles tinham pego Cristo, tinham julgado o Cristo como um blasfemo, como se Cristo estivesse contra a lei dos judeus. Ele em nenhum momento foi contra a lei dos judeus. Cristo não veio destruir a lei, ele veio confirmar a lei de Deus. Mas ele ia contra a liderança judaica, ele ia contra a hipocrisia daqueles religiosos. E eles então condenaram Cristo e entregaram às autoridades romanas. E esses discípulos aqui fugiram. Os irmãos lembram que eles fugiram? Pelo menos na sua maioria eles fugiram. Com medo. E eles permanecem com medo dos judeus, porque os judeus são perversos de fato. A autoridade judaica aqui é perversa. Ao invés de considerar a lei de Deus e avaliar se o Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento, eles fizeram o que fizeram. E como eu disse, os discípulos tinham fugido. Aqui há 10 discípulos, não é? Judas já tinha saído, já tinha se desviado. Tomé não está presente, porque os versos seguintes vão mostrar Cristo aparecendo novamente uma semana depois e conversando com Tomé, que vai questionar aqui se de fato Cristo havia aparecido ou não. Então existem 10 discípulos, provavelmente havia outros discípulos também, mas os 10 estavam ali. Os 10 tinham abandonado o Cristo, tinham corrido. Quem está aqui é Pedro, que tinha negado a Cristo. O que tinha sido covarde no momento de afirmar a sua fé, com medo de ser preso e ser morto por ali no Palácio Romano, pelos romanos. E o interessante é que quando Jesus aparece aqui, o texto diz que a porta da casa estava trancada. Alguns aproveitam para dizer, olha, Jesus ultrapassou a parede. O texto não diz nada sobre isso. Não diz absolutamente nada. E ele pode ter ultrapassado a parede? É verdade. Mas ele pode também ter adentrado o local pela porta, uma vez que a porta pode ter sido aberta de forma miraculosa, como aconteceria posteriormente em Atos, quando alguns estavam presos e vinha um anjo do Senhor e abria a porta da prisão e eles saíam para evangelizar. Isso pode ter ocorrido. Jesus pode ter adentrado o local também ultrapassando a parede? Sem dúvida nenhuma. Mas isso não é relevante para nós. O fato é que quando Jesus ele adentra este local, ele encontra os discípulos e em Lucas, em João, nós não encontramos nenhuma repreensão. Parece que em Lucas Jesus repreende os discípulos porque alguns estavam incrédulos. João não nos diz, assim como os outros evangelistas não nos dizem o que eles estavam conversando, mas o fato é que eles estavam com medo. O fato é que eles, à luz de outra narrativa, de outro evangelho, eles estavam, parece, com dúvida. Por causa da fragilidade deles, por causa do medo deles, como nós já vimos. Mas Jesus chega aqui e então profere a sua primeira frase, sua primeira palavra, sem repreensão. João diz que ele veio, se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Que vocês experimentem a paz. E vejam, irmãos, que aqui nós não temos uma simples saudação. Porque a paz, tanto no hebraico, shalom, como no grego, eirene, era uma saudação comum. A paz, né, como algumas igrejas têm costume, a paz do Senhor, a paz, ou a paz de Cristo, enfim, era uma saudação comum, tanto para o judeu como para o grego. Dizer paz, desejar paz. Só que aqui, os irmãos percebem, pela própria narrativa, que Cristo não está apenas saudando os seus discípulos. Porque o sentido de paz aqui vai muito além de uma simples saudação. Existe um novo significado aqui. É uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que não faz parte apenas de uma saudação. Jesus mesmo tinha já mencionado a realidade da paz em situações anteriores. No capítulo 14, no versículo 27, ele diz: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou.
Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Essa é a paz de Cristo. Como disse, Cristo não está repreendendo os discípulos aqui em João. Mas ele está, à luz de João 14, 27, Jesus está, e ali também os discípulos estavam com medo. Mas ele está dizendo, eu dou a paz para vocês. É a paz que o mundo não conhece, nunca viu. No capítulo 16, no verso 33, Jesus disse, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A paz de Cristo, então, a paz que Cristo comunica a esses discípulos, é uma paz, irmãos, que não tem nada a ver com as aflições do mundo. Os discípulos estão aflitos. O dia tinha sido difícil. Os discípulos têm as suas dúvidas. Os discípulos têm a angústia no coração. O que será que eles conversavam ali? Provavelmente Maria Madalena estava ali. Maria, mãe de Jesus, talvez estivesse ali. E o que ocorre aqui no contexto é que Maria Madalena tinha visto a Cristo. Que Pedro e João tinham ido ao túmulo e não tinham visto o corpo de Cristo. E a conversa, sem dúvida, era mais ou menos essa. O que aconteceu com o nosso Senhor? E Maria Madalena dizendo, ele apareceu para mim, ele ressuscitou. Maria Madalena, será que você não está louca? Eles estão... Lucas diz que quando eles veem Cristo, eles pensam que Cristo é um espírito. É um fantasma, é uma visagem, para usar o termo nosso aqui. Pensam que Jesus é uma visagem. Pensam que ele é um espírito. Eles têm dúvida. E Jesus então vai e diz, olha, fiquem calmos. Eu dou paz para vocês. Eu entrego a paz para vocês. Vocês não têm que ficar com o coração perturbado, com o coração aflito. É paz. E aqui, irmãos, claro que eu, como todo crente, como todo pregador, como todo irmão, como toda irmã em Cristo, tem dificuldade de explicar o que é a paz de Cristo. Porque só experimenta quem realmente encontrou o Senhor Jesus. A paz não é algo que possa ser explicado facilmente para alguém. A paz nós temos de Deus. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias que nos alcançam, que apertam o nosso coração. Mas a paz nós temos. É a paz que Jesus disse, eu dou a paz, não como do mundo. É a paz da qual Paulo fez referência quando escreveu aos Filipenses, dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma, não se preocupem, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E Paulo diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Uma paz que está além da compreensão que nós temos como fruto do que os nossos olhos veem. Uma paz que Cristo dá, excede o entendimento que nós temos como fruto do que o nosso corpo sente. É uma paz que vem de Deus, é uma paz que vem de cima. É uma paz que só os cristãos conhecem. Paulo disse que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A totalidade do crente está em Cristo. E observem, irmãos, que quando Cristo diz, a paz esteja com vocês, o verso 20 diz que ele mostrou as mãos e o lado furado, perfurado pela lança. Percebam que ele está de fato acalmando os discípulos. Ele está dizendo, sou eu, vejam as minhas mãos aqui, marcadas, as marcas dos cravos nas mãos. Percebam que sou eu. Olha o lado, como está perfurado. Eu disse aos irmãos que quando Cristo apareceu a Maria Madalena, provavelmente ela não o reconhecera
Porque o corpo de Cristo não era o corpo que ela tinha, ou pelo menos não estava de acordo com a imagem que ela tinha, a última imagem que ela tinha visto, o Cristo dilacerado. Mas as marcas nas mãos estão, e o lado ainda permanece perfurado. E foi com esse corpo que Cristo foi assunto ao céu. E é um corpo real. Não é um corpo místico, mas é um corpo real. Tanto que depois Tomé vai pegar. Jesus diz, pegue na minha mão, para você ver o que é. Não é fantasma. Não é um corpo como que alguém não possa tocar. O corpo de Cristo pode ser tocado. E Jesus então está acalmando e diz, calma, calma, eu estou aqui com vocês. Não fiquem aflitos, não fiquem desesperados. E então Jesus repete, vendo, João diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então vejam como a paz de fato adentrou o coração dos discípulos. A paz foi comunicada a esses discípulos. E Jesus, depois de ver que eles se alegraram, disse outra vez que a paz esteja com vocês. E aí ele traz a comissão. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Percebam, irmãos, vejam como os discípulos aqui, quando Cristo diz, olha, eu estou enviando vocês. Esta é a comissão. Quando ele diz, eu estou enviando vocês, isso tem uma implicação de que os discípulos são representantes de Cristo. Eles agora passam a ser representantes de Cristo. Só que Cristo lhes dá mais uma informação. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então quem é o Cristo? O Cristo é o representante de Deus, o Deus verdadeiro, Deus Pai. Capítulo 17, ele orando, ele disse assim a Deus, assim como tu me enviaste ao mundo, eu envio os discípulos que tu me deste. Então Cristo é o representante, até aqui, Cristo é o representante de Deus. Ele é enviado ao mundo para transmitir a mensagem de Deus. Só que agora ele tem que voltar para o Pai. Ele tem que voltar para Deus. E agora ele deixa representantes na terra. E os discípulos aqui passam a ser representantes de Cristo, assim como Cristo era representante durante o seu ministério de Deus Pai. Que privilégio, irmão. É um privilégio para ouvir a Deus escolher esses homens. E esses discípulos, sem dúvida, representam agora, nesse momento aqui da narrativa, a igreja de Cristo. O Israel espiritual. O verdadeiro Israel de Deus. E quando a igreja se fundamenta na doutrina dos apóstolos e dos profetas, então a igreja é representante de Cristo na terra. Isso significa que você e eu somos representantes de Cristo na terra. Olhem o privilégio e a responsabilidade que nós temos como cristãos. Ah, pastor, mas não parece que é assim não. Jesus está falando com os discípulos. Ora, mas o texto que é considerado paralelo e que é muito conhecido nosso, o texto considerado paralelo pelos estudiosos, é a grande comissão em Mateus capítulo 28. Quando nós lemos que Jesus se aproximou dos discípulos e disse a eles, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ora, se Mateus 28 é para nós, não é para nós? Nós não somos a igreja de Cristo? Nós não, em obediência a Cristo, nós não temos que sair, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que Jesus está conosco. Então por que João 20 não é para nós? João 20 também é para nós. Porque assim como nós, cristãos genuínos, que têm a doutrina genuinamente apostólica, assim como nós,
entendemos que temos a responsabilidade de Mateus 28, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim nós temos a responsabilidade de sermos representantes do Cristo na terra. Irmãos, para esse privilégio, obviamente, essa responsabilidade, uma responsabilidade que não é... Se enganam aqueles que pensam que o cristianismo é status e que o cristianismo tira alguém de uma condição desconsiderada na sociedade para uma situação mais elevada. Isso não é a mensagem do Evangelho. Esses se enganam. Porque, na verdade, o Evangelho, a pregação do Evangelho, o viver o Evangelho, ou como eu estou usando aqui a expressão, o representar o Cristo na terra, é uma obra da qual nenhum ser humano é capaz. Nenhum. Nenhum é capaz. Se alguém pensa ser capaz de promover o reino de Deus, esse está em engano. O que Jesus tinha dito aos discípulos no capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. Vocês precisam estar ligados a mim. Né? Para usar a nossa figura. Assim como a manga está ligada à mangueira. E aí ela vai sair suculenta, gostosa. Vocês têm que estar juntos de mim. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E essa comissão, esse papel de representar o Cristo, só pode ser efetuado, esse papel, essa comissão pode ser realizada na dependência total do próprio Deus. Ou na dependência total do próprio Cristo, como disse, e ainda na total dependência do Espírito Santo. E essa é a razão porque nós temos a terceira afirmativa de Cristo. No verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Por que Jesus sopra, irmão? Porque o sopro de Cristo é o mesmo sopro do Deus verdadeiro, quando pegou um pouquinho de barro, formou, fez ali um bonequinho e soprou no nariz dele. Lembra em Gênesis 2? O Deus sopra no nariz do bonequinho de barro e ele passa então a ser alma vivente. Ele recebe de Deus a vida para que ele venha a ser o quê? Representante de Deus na terra. Sim, porque esse homem de barro e a sua esposa tirada da sua costela, eles foram, à luz da narrativa de Gênesis, criados segundo a imagem de Deus e a semelhança de Deus, como representantes de Deus na terra. Por isso Deus disse a eles, agora vocês vão ter que ir, agora vocês vão ter que desenvolver a terra, vocês vão ter que ter filhos, vocês vão ter que cuidar da terra. Começou a dar os mandamentos a ele. Deus poderia ter feito tudo bonitinho, tudo terminado e colocado Adão e Eva ali. Não foi assim que ele fez. Tudo terminado na narrativa do capítulo 1. Mas a terra ainda ia ser desenvolvida. E para que a terra fosse desenvolvida por aquele boneco de barro, era necessário que Deus desse vida ao boneco de barro. Que Deus soprasse no nariz dele, para que ele então cumprisse com a sua missão. E os irmãos lembram da narrativa bíblica. Ainda que o homem, o ser humano tivesse recebido de Deus aquela ordem, o que foi que aconteceu? Ele desobedeceu. E ele ficou inabilitado para isso. É verdade. Com a graça comum, ele desenvolveu. Mas inabilitado para cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Tanto que Paulo afirma, naquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão teve sucesso. Que é o Cristo. Que encarna. E vem como um representante de Deus. Só que agora, como estava dizendo, de acordo com a narrativa, ele tem que voltar. E ele vai deixar representantes na terra.
E esses representantes aqui precisam também do fôlego divino, o Espírito de Deus, o Espírito de vida. E por isso Cristo sopra o Espírito Santo sobre eles, usando a mesma ação que ele, o Cristo, usou quando soprou no nariz de Adão. Cristo, então, está habilitando esses discípulos para que eles cumpram com a missão deles de representar Cristo na Terra. Claro que isso é considerado ainda como um pré-anúncio do que ocorrerá em Atos, capítulo 2. Sim, é um pré-anúncio. Por quê? Porque aqui Cristo está concedendo o seu Espírito ao grupo seleto dos seus discípulos. Em Atos 2, nós teremos vários discípulos de vários lugares. Não é? Num texto paralelo, aqui desse que nós estamos estudando, o que ocorre é a grande comissão, não é? Para Cristo dando a comissão para um grupo seleto. Lá em Marcos, quando Jesus diz, olha, e vocês falarão novas línguas. Por quê? Porque vai sair do contexto judaico. No início do ministério de Cristo, Cristo disse, vocês têm que ir, vocês vão pregar e preguem apenas a casa de Israel. Não preguem aos gentios, não preguem aos samaritanos. Vocês têm que pregar só para Israel, porque eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Isso era o início do ministério terreno de Cristo. Mas no final, em Marcos 16, Cristo diz, agora vocês vão e vocês devem pregar para todo mundo. E esse é o sinal que vai seguir. Vocês curarão enfermos, expulsarão demônios, tomarão coisas mortíferas e não fará dano nenhum. Tudo isso continua sendo verdade, viu, irmão? É que nós estamos num contexto urbano. Missionários, quando vão para lugares difíceis, testemunham os milagres de Cristo. E aí Cristo diz, agora vocês vão pregar a toda criatura e por isso vocês vão receber o dom de novas línguas. Porque agora vocês vão ter que saber outras línguas para alcançar os povos. Então eu dizia aqui, voltando ao texto. Claro que, eu dizia, é um pré-anúncio, porque em Atos 2, o Espírito Santo vai ser derramado sobre várias pessoas, vários homens e mulheres, de vários locais, como Pedro deixa claro, em cumprimento à profecia do profeta Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas aqui é um pré-anúncio. Primeiro Cristo está entregando o seu Espírito. Assim como não significa que aqueles crentes lá em Atos 2 não tivessem o Espírito Santo, isso não significa que os discípulos aqui não tinham o Espírito Santo antes. Obviamente que eles têm o Espírito Santo. Mas a administração é nova. A aliança é nova. A dispensação é nova. Sai de um contexto para outro contexto. Sai de um povo, que era judaico, para o Israel de Deus. Agora, onde ele será composto pelos judeus, sim, crentes, como esses discípulos, outros que serão convertidos, mas também pelos gentios, pelos samaritanos, por povos, tribos, raças, línguas e nações que se converterão a Cristo, que será chamado de eclesia, a assembleia, a comunidade, o grupo de Cristo. Aquele grupo que ainda está inserido no termo grego eclesia, igreja nosso, que tem o significado ainda de enviado ou que sai para fora. Porque a igreja, irmãos, ela é sim chamada por Deus para pregar o evangelho. E não entenda a igreja só como pastor aqui no púlpito pregando, não. Você também tem responsabilidade. A comissão é para todo crente. E aqui eu não quero entrar na questão se, não, porque a gente prega no nosso trabalho. Não é essa a questão. Eu estou perguntando se você fala do evangelho. Porque para isso Cristo nos chamou. O papel da igreja é ser luz no mundo em trevas. Esse é o papel da igreja. E a luz só dissipa as trevas quando é apresentada a palavra de Deus. Luz não ocorre por meio social. Luz não ocorre por conhecimento científico. Luz não ocorre por capacitação intelectual. Não, irmão. Isso não é luz. A luz é o Evangelho.
Ah, pastor, mas nós podemos... Eu disse, eu não quero entrar nessa questão, não. O ponto é, vão, eu envio vocês como o Pai me enviou. Aí voltemos lá a Cristo. Quando estava diante das autoridades, disse, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, eu ia chamar legiões, eu ia chamar anjos, e tudo isso aqui ia ser destruído. Vejam, a comissão que Cristo nos dá não é a comissão que eu escolho para fazer. É a comissão que Ele me dá. O que Cristo está dizendo aos discípulos e o que Cristo está dizendo a nós agora à noite. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Para que o Pai enviou Cristo? Para salvar perdidos. E é isso que a igreja tem que fazer. Salvar perdidos. Tirar homens e mulheres das trevas do pecado e trazer para o Cristo. E isso não se faz com política pública. Não se faz. As políticas públicas têm o seu local. Os projetos têm seus locais. Legítimos e válidos para a sociedade. Mas a missão da igreja é única. Eu me refiro aqui, só a igreja tem essa missão. Né? A igreja é a única que tem essa missão. Você é o único que tem essa missão como cristão. De representar Cristo na terra. Então pense um pouco aí sobre a nossa responsabilidade. Em casa, eu tenho que representar Cristo. Seja eu marido, seja eu mulher, seja eu filho, seja eu pai, seja eu mãe, seja eu sogro, seja eu cunhado. Eu tenho que representar Cristo. Eu tenho que representar Cristo no trabalho. Eu tenho que representar Cristo na vizinhança. Vejam como Cristo diz, recebam o Espírito Santo. Tinha dito, essa missão ela é impossível sem a capacitação do Espírito Santo. Por isso Cristo sopra o Espírito Santo. Por isso nós, os cristãos, quando confessam a Cristo, quando creem em Cristo, recebem de Deus o Espírito Santo, porque eles passam a ser capacitados pelo Espírito para representarem o Cristo. Recebam o Espírito Santo. Porque, irmãos, Jesus diz, recebam o Espírito Santo, e aí ele diz, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Se vocês não liberarem, não será liberado. Se vocês perdoarem, aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Ora, Jesus está falando de quê? De pecado. De perdão de pecados. Por quê, irmãos? Porque o perdão dos pecados, o perdão de pecados, ele é a essência da nova aliança. Aqui é a nova administração, a nova ordem agora. Por isso que quando Jesus, voltando lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 28, verso 26, 27, verso 26 a 30 é a ceia do Senhor, a última Páscoa, quando Cristo está instituindo a ceia. Jesus diz, bebam, ele diz, aqui Mateus diz que Jesus, verso 27, pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebam, todos dele, porque isto é o meu sangue. O sangue de quê? Aí ele cita Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, que eu vou ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, um novo pacto, com a casa de Israel e com a casa de Judá, com o povo verdadeiro de Deus. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Os irmãos lembram que Êxodo eles criaram um bezerro de ouro. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor,
Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, final dos tempos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Aqui é uma referência aos fariseus, irmão. Lembra no contexto lá de João? Quem eram os fariseus? Os conhecedores da lei, com seus peitos estufados, dizendo, nós conhecemos a lei. Se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que falar com a gente primeiro. E aí Deus diz, não, vai chegar um tempo que não vai precisar disso não. Porque eu vou imprimir a minha lei no coração daqueles que me seguem. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus, usando o profeta Jeremias, revela uma era futura, onde a essência da aliança não seria mais um pacto debaixo aos pés de um monte, com leis sendo estipuladas. Como eu disse, não que Cristo negou essas leis, ou veio, enfim. Mas não mais assim, porque agora eu vou pegar a lei e eu vou imprimir no coração dos meus servos. E eles conhecerão de fato, Senhor, do menor ao maior. Não vai ter mais essa diferença não de sacerdote, sumo sacerdote, porque um só, eu, o Senhor, vou fazer isso. E é isso que Cristo vem e faz, irmão. Quando Cristo, lembrando lá do início do ministério terreno dele, chama Filipe, chama Pedro, chama João, vem, vou fazer de vocês pescadores de homens. Larguem tudo que vocês têm. Vem, me sigam. E eles iam, e Jesus vai ensinando a esses discípulos. O que Jesus está fazendo? Jesus está imprimindo a lei no coração deles. Está entregando a chave do reino na mão deles. Isso vai acontecer no final de João, quando Jesus falar para Pedro, né? Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Claro que, irmãos, aqui, Jesus não está ensinando uma sucessão de sacerdotes que podem perdoar pecados, mas ele está falando da igreja. Por quê, irmãos? Porque os discípulos aqui, que representam a igreja, nós fazemos parte da igreja, os verdadeiros cristãos que têm a verdadeira mensagem do Evangelho. Qual é o poder que eles têm de perdoar pecados? Na verdade, eles não têm poder de perdoar pecados. O poder que Deus confere a eles de perdoar pecados está intrínseca na mensagem que eles têm. Não é Pedro, não é Paulo, Paulo não está aqui. Não é João, não é Filipe, não é Bartolomeu. Não são os apóstolos que perdoam pecados. Mas é a mensagem que eles levam. O que é que Jesus está dizendo? Eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão ser meus representantes. Vocês vão ter que, à luz de Mateus 28, vocês vão ter que ensinar tudo o que eu ensinei. E vão pregar tudo o que eu ensinei. E em que consiste a mensagem deles? A mensagem é a mensagem do Evangelho. É a boa notícia de salvação. É a remissão dos pecados. Essa é a salvação de Deus. Pecado perdoado. Alguém que era inimigo de Deus passa a ser amigo de Deus. Alguém que não tinha direito algum à vida eterna, agora tem a vida eterna em Cristo. Alguém que, como Maria Madalena, tinha sido possuída por 7 demônios, agora está livre. Apóstolos que estão preocupados com as dificuldades da vida, agora tem paz em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. É o perdão dos pecados. É a remissão dos pecados. É a vida eterna. Então, quando os apóstolos iam e anunciavam a mensagem, e alguém aceitava a mensagem, é isso que Jesus está dizendo. A mensagem de perdão, os apóstolos, os discípulos chegavam e diziam, olha, Deus é santo, a humanidade pecou, está longe de Deus, mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e aquele que confia em Cristo tem perdão dos pecados. E aí, quando alguém aceitava a mensagem, confessando o Cristo, esses discípulos diziam,
o pecado de vocês está perdoado. Vejam que o poder não está neles, mas na mensagem deles. É o Evangelho, a boa notícia. É a cruz de Cristo. Porque é humilhação para este mundo. É loucura para este mundo, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios. É o próprio Cristo. É Jesus que dá vida, que dá paz. Agora, se eles apresentassem a mensagem e alguém recusasse a mensagem, desdenhando da mensagem, não querendo a mensagem de salvação, de perdão, mensagem de Jesus, da cruz, do Evangelho, eles iam dizer, o pecado de vocês não foram perdoados. Eles iam reter, então, o perdão dos pecados. E eles não seriam perdoados, aqueles que rejeitariam a mensagem. Não é isso que a igreja faz? A igreja, coluna e baluarte da verdade, prega o Evangelho de Deus. Aqueles que aceitam o Evangelho de Deus têm os seus pecados perdoados. E a igreja diz, os seus pecados estão perdoados. Não há muito tempo, nós tivemos profissão de fé, onde alguns disseram, nós cremos sim em Jesus. Então você faz parte da família de Deus agora. É a igreja que está dizendo isso. Por quê? Porque Deus deu o poder do Evangelho à igreja, entregou à igreja. E nós somos seguidores dos discípulos, que são fiéis seguidores de Cristo. É assim que ocorre, irmãos. Quando eu estava estudando, eu lembrei do que Lucas narra no capítulo 10. Jesus ensinando. O texto é bastante interessante. Lucas capítulo 10, depois disso o Senhor escolheu outros 70. Eram outros discípulos, mais discípulos, 70. E os enviou de 2 em 2 para que fossem diante dele a cada cidade, lugar onde ele haveria de passar. E ele lhes disse, a seara é grande. E Jesus está ali comissionando um grupo de discípulos para dar continuidade à promoção do rei. Foi Jesus quem disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão! Este os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Aí olha o que Jesus disse. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Que paz é essa? É a paz que Cristo dá. Deus está dizendo, vocês vão entregar a paz, vocês vão liberar a paz, vocês vão proferir a paz, vocês vão outorgar a paz naquela casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, que é o Cristo, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Vejam o poder da mensagem. Eles iam pregar o Cristo, a paz do Evangelho. Se alguém aceitasse, seria paz. Se recusasse, não tinha paz. Verso 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, Jesus disse, saibam que está... Continuando, no entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Pregando. E aí Jesus diz, eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Os irmãos lembram da narrativa de Sodoma, juntamente com Gomorra, como aquelas cidades foram destruídas. E aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho, esses não têm paz. Esses vão ser inteiramente castigados porque rejeitaram a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Ou a mensagem do perdão, como eu disse, porque é a essência da nova aliança, é o perdão dos pecados. Que a paz esteja com vocês, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Essa é a missão de vocês. E recebam o Espírito Santo. Vocês serão capacitados pelo Espírito Santo para que possam perdoar e deixar de perdoar. Infelizmente, na nossa época, há muitos que não dão crédito à igreja. Não sem razões, é verdade, infelizmente. Muitos não querem saber de igreja, porque há muitas igrejas. Falsas igrejas, sinagogas de Satanás. E aí, como diz o ditado, por um pagar todos, né? Porque alguém se depara com uma igreja falsa, uma sinagoga de Satanás, acaba colocando toda a igreja num bolo só, achando que toda a igreja é mentirosa, que toda a igreja só quer
extorquir dinheiro dos outros, que todo pastor é mentiroso, que todo pastor sei lá, enfim, não sabe o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia continua sendo a verdade. Deus entregou a igreja aos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Se uma igreja é verdadeira, está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, então ela fecha o reino de Deus para alguns e abre o reino de Deus para outros. Vai depender da confissão deles, aqui no nosso horizonte. A nossa ótica vai depender da confissão deles. Se eles aceitarem a mensagem, a igreja entrega o perdão. Se eles aceitarem a mensagem. Se eles recusarem, a igreja retém o perdão. É isso que Jesus está ensinando. Por quê? Porque é a mensagem que é a mensagem de vida. Para concluir, irmãos, enfatizando 3 verdades para nós, 4 verdades para nós, na verdade. Primeiro é que Jesus nos diz: a paz esteja com vocês. É difícil nós sentirmos paz às vezes, né? Por uma ou outra razão, nosso coração é apertado. Muitas e muitas razões. Às vezes pelo nosso próprio pecado, às vezes por pecado de outros, às vezes por dificuldades em diversas áreas da vida, uma enfermidade que nos acomete. Mas Jesus continua dizendo para nós: a paz esteja com vocês. E eu sei que o evangelicalismo tem desgastado muita frase. Mas, desconsiderando esse desgaste, vamos tomar posse do que Jesus diz. A paz de Cristo em nós. Cristo nos dá paz. Ele veio para isso. E neste mundo aqui, vocês vão ter aflições, ele disse. Mas eu venci o mundo. Fiquem em paz. Eu estou com vocês. Olhem aqui. Ele disse lá. Olhem aqui a minha mão. Para nós, Jesus diz: olhem aqui, ó. Olhem aqui como eu estou com vocês. Vivam comigo. Orem. Leiam a Bíblia. Vão à igreja. Percebam. Sintam. Vivam a vida verdadeira. A paz com Deus. Jesus nos diz: a paz esteja com vocês. Segundo lugar, irmãos, a igreja é os discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo, não somos? Então nós, a igreja, representa Jesus no mundo. Eu disse durante o sermão, que privilégio nós temos. Mas que responsabilidade do outro lado. Nós representamos Jesus no mundo. Por isso que esse mesmo apóstolo, quando vai escrever a sua epístola, a sua primeira carta, ele chama atenção para a vida prática do Evangelho. Para a realidade de que alguém vê Deus por intermédio da igreja. Como você diz que ama a Deus e não vê, se não ama o irmão que vê. Não é? Representamos Jesus no mundo. Mas, numa outra ocasião, Jesus disse: e vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem. Se vocês amarem uns aos outros, aí vão saber que vocês são meus discípulos. Veja, irmãos, que responsabilidade nós temos de ser representante de Jesus no mundo. E, em terceiro lugar, somos comissionados por Jesus, nós somos nomeados por Ele. Nós somos responsabilizados por Ele. Porque é Ele quem nos envia. Ele nos salva para si, mas não é só para isso. Ainda não acabou a história. Não é porque Jesus me salvou, e eu estou numa igreja, graças a Deus, uma boa igreja, que está bom demais. Que está bom, quem quiser que venha para o culto. Quem quiser que vá para onde desejar. Não é assim, irmão. A igreja tem que sair. E a gente sai de várias formas. Não quero nem entrar nesse ponto aí, não. Também volto, né? Tem que
que sair, a igreja tem que sair, você tem que falar de Cristo, você tem que pregar o Evangelho. Pregar é um termo não tão adequado aqui, né? Isso, mas você tem que evangelizar. Pronto, esse é o termo. Você pode não ser um pregador, mas você é um evangelista. A comissão é para você. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Deus pode querer salvar um colega seu do trabalho. Pode querer salvar um colega da escola, um colega da universidade, seja lá de onde for. Fale de Jesus, somos comissionados por Ele. Tanto no sentido da responsabilidade como no sentido do consolo, porque nós não estamos sozinhos. E aí isso nos leva à quarta aplicação tirada do texto. É que nós temos o seu Espírito, o Espírito Santo. É Ele quem nos habilita. Jesus soprou o Espírito em nós. Hoje pela manhã, estudando sobre oração, texto de Lucas, ele disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, imagina o Pai Celestial se vocês pedirem o Espírito Santo para Ele. Então façamos isso. O Espírito de Deus. Deus nos dá. Realizemos a nossa missão, irmão. Realizemos o propósito da nossa vida. Eu comecei o sermão perguntando, qual é o propósito da sua vida? Você sabe? Agora responda à luz do texto. Qual é o propósito da sua vida? Cumpra com o seu propósito. Eu tenho conversado com alguns jovens sobre casamento, sobre a vida universitária, os estudos, e a pergunta que eu sempre faço é, você consegue ver claramente, à luz da Escritura, qual é o plano de Deus para você? Você consegue ver qual é a vontade clara, revelada de Deus no seu casamento? Você consegue ver qual é a vontade de Deus? Alguns dizem eu consigo, outros dizem assim, não, eu não consigo. Mas a vontade de Deus é essa. Você se case, ame sua esposa, você respeite seu marido, tenham filhos, trabalhe, supra as necessidades, vá para a igreja, frequente a igreja, ame os irmãos. Essa é a vontade de Deus, clara, perfeitamente clara, num casamento. Qual é a vontade de Deus para a vida de um crente? Qual é a missão do crente neste mundo? Ah, pastor, catecismo de Westminster, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tá bom, irmão, mas na prática o que significa? O que isso significa na prática? À luz do texto, fale do Evangelho, viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Evangelize, fale de Jesus. Jesus está voltando, os eleitos têm que ser alcançados e eles só serão alcançados pela promoção do reino de Deus, pela pregação do Evangelho, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E somos comissionados para isso. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê vigor, que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos incomode, que saiamos da zona de conforto. Às vezes a zona de conforto está muito boa, né? Não, está tudo muito bom. Está tudo muito legal, está tudo muito bacana, a gente já está aqui há 30 anos, está tudo muito legal. Ninguém precisa alcançar ninguém mais não. Pois nós precisamos. Jesus nos comissionou para isso, para alcançar perdidos, para pregar o reino de Deus, até que Cristo volte. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nosso Senhor, perdoou os nossos pecados, que nos comissionou. E depois vamos orar, pedir a bênção apostólica e encerrar o culto. Inário número 111.